Oi, pessoal, tudo certo? Como é que estão? Espero que estejam todos bem. O professor está aqui hoje para fazer a correção dos exercícios que foram dados na semana passada. Na aula anterior, nós tivemos a explicação do conteúdo de propriedades coligativas, na qual a professora mencionou tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Foi dada uma lista de exercícios. E hoje eu venho corrigindo essa lista de exercícios. Fizeram a tarefa? Espero que tenham feito a tarefa. Certo? Será que acertaram? Não sei, o importante é que vocês tenham lido, que vocês tenham tentado fazer. Se erraram, vão poder descobrir agora com a explicação nesse vídeo o porquê que erraram. O que faltou compreender na parte de propriedades coligativas para acertar o exercício. Se acertaram, que bom que acertaram. Significa que já compreendeu. Depois que fizer a correção dos exercícios, façam a atividade que a professora está propondo para esta semana, tá bom? Fiquem seguros em relação ao conteúdo, tirem as dúvidas assistindo o vídeo. Se a dúvida permanecer, pergunte que a professora vai estar tirando as dúvidas de vocês. E depois disso, façam a atividade que está sendo proposta na semana, ok? Propriedades coligativas é um conteúdo que nós já estamos estudando há 2 semanas. Estamos entrando aí na 3ª semana com essa, fazendo a correção dos exercícios e concluindo com uma atividade que vou solicitar. Certo? Vamos lá? Primeiro exercício. Sob mesma pressão, comparando-se as temperaturas de ebulição e do congelamento de uma solução aquosa de açúcar, quer dizer, uma solução com água que tem açúcar, com as correspondentes para a água pura, tem-se. Bom, gente, diante do que a professora vem explicando aí para vocês, adicionar o açúcar na água, o açúcar é um soluto não volátil. O que vai acontecer? Vai abaixar a pressão de vapor, vai aumentar a temperatura de ebulição e vai abaixar a temperatura de congelamento. Então, quando comparamos uma solução aquosa de açúcar com a água pura, o que nós vamos ter? A solução apresentará uma temperatura de ebulição maior e uma temperatura de congelamento menor que a água pura. Diante disso, qual a alternativa que vocês vão assinalar? Letra C. Maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento para a solução. Fechou? Exercício 2. A adição de 150 gramas de sacarose a 1 litro de água pura fará com que? Bom, adicionando sacarose, que é um soluto, na água, o que vai acontecer com a água? Vai abaixar a pressão de vapor do solvente, que nesse caso é a água, vai aumentar a temperatura de ebulição e vai abaixar a temperatura de congelamento. Então, fará com que sua pressão de vapor diminua. Alternativa A. Está aí a resposta para vocês. Acertaram? Espero que sim. Se não acertaram, está aí a explicação do porquê. Exercício 3. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparado com o da água pura? Por quê, gente? Porque quando se adiciona um aditivo na água, no caso ele é o soluto, vai baixar a pressão de vapor, vai aumentar a temperatura de ebulição. Aumentando a temperatura de ebulição, vai dificultar o superaquecimento. Então, evita o aquecimento da água. E abaixa a temperatura de congelamento. Então, vai fazer com que também dificulte aí o congelamento da água. Vai evitar o superaquecimento e vai evitar o congelamento. Isso está aonde? Na letra A, onde diz porque a água mais o aditivo formam uma solução que apresenta pontos de ebulição e difusão maiores que o da água pura? Ponto de ebulição maior. Fusão, que seria o mesmo ponto do congelamento, é menor que o da água pura. Porque a solução formada por água mais aditivo apresenta pressão de vapor maior que a água pura?
Errado. A solução terá uma pressão de vapor menor que o da água, porque a solução tem o soluto, e o soluto vai baixar a pressão de vapor. Então, está errado. C. Porque o aditivo reage com a superfície metálica do radiador, que passa então a absorver energia mais eficientemente, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e de fusão quando comparados com da água pura? Não, não é por causa disso. Porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura, causando um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão. Aqui está a nossa resposta. Alternativa D, que foi o que a professora já explicou lá no início da questão. Certo? 4. Se deixarmos um ovo cru imerso em uma solução de vinagre por 2 dias, observaremos que a casca do ovo desaparecerá completamente e a membrana semipermeável que envolve a clara e a gema ficará à vista. Além disso, o volume do ovo aumentará, isto é, ele inchará e subirá para a superfície. Qual propriedade coligativa está relacionada com esse fenômeno? Daí, gente, qual é a propriedade coligativa? Tonoscopia, que tem a ver com a pressão de vapor? Ebulioscopia, que tem a ver com a temperatura de ebulição? Crioscopia, que tem a ver com a temperatura de congelamento? Ou a osmose, que tem a ver com a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado? E o solvente indo para o meio mais concentrado, que neste caso é o ovo, vai ocasionar o quê? Um aumento de volume. Vai diminuir a concentração. E isso é a propriedade do exercício 4. Então, qual é a alternativa? Letra D, osmose. 5. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol por litro de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma solução humana em uma solução 0,20 mol por litro de NaCl, cloreto de sódio, tem como consequência a... Então, olhem bem. Está falando da osmose. Eu tenho uma solução de 0,15 mol por litro, que tem a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. Então, quer dizer que as soluções presentes nas células humanas têm 0,15 mol por litro. A imersão da célula humana em uma solução 0,20 mol por litro de NaCl. Então, eu estou pegando a célula humana, que tem uma concentração de 0,15 mol por litro, e colocando numa solução que tem 0,20. O que vai acontecer de acordo com o conceito da osmose? Irá passar solvente, no caso água, da solução menos concentrada, que neste caso é a solução da célula humana, 0,15, para a mais concentrada, que é a solução onde foi colocado a célula humana. Então, qual é a alternativa? Alternativa B, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Ok? 6. Se você aquecer um pouco de leite em um copo de louça e em seguida, depois do leite aquecido, você adicionar ao copo um pouco de açúcar, a temperatura diminui. Explique esse fato. Gente, esse fato é explicado por quê? Porque quando se adiciona um pouco de açúcar, o açúcar é um soluto não volátil, ele vai baixar a pressão de vapor do leite. E a gente já estudou também que quando a pressão de vapor diminui, significa que a temperatura diminui. Então, esse fato é explicado dessa forma. Aqui está para vocês. Esse fato é explicado pelo efeito coligativo, chamado tonoscopia, porque ao adicionar o açúcar ao leite, a pressão de vapor diminui
E quando a pressão de vapor diminui, a temperatura diminui. Fechou, gente? Aqui nesse vídeo a professora corrige com vocês do exercício 1 ao exercício 6. Espero que vocês tenham compreendido aquilo que não conseguiram fazer ou aquilo que erraram. Beleza?